Ao Rei dos Reis, toda a honra e toda a glória, todo o louvor. Os amigos que vão assistir o nosso culto em casa agora, sejam abençoados em nome de Jesus. Essa aqui é a reunião dos filhos de Deus, realizada todos os domingos na sede da Igreja da Graça aqui em São José dos Campos, na Praça Padre João 200. Eu sou seu irmão em Cristo, pastor Alex de Lima, e eu vou trazer para você agora aqui o recado de Deus, a palavra de Deus. Certamente Deus vai falar ao seu coração, tá bom? Assim como essa igreja, você vai perceber na hora do culto, que a câmera vai passar assim, filmando as pessoas, você vai perceber que todo mundo fica assim, sabe, ligado assim na palavra. Você também vai ficar ligado e Deus vai falar com você e vai te curar, vai abençoar a sua família em nome de Jesus, tá bom? Glória a Deus. O povo de Deus está feliz? Irmãos, hoje nós estamos no dia mais alegre, no dia mais feliz da história da humanidade. Nós poderíamos dizer na história da cristandade, mas na história da humanidade. Por quê? Porque hoje nós celebramos a ressurreição de Jesus. Amém? Não sei que dia esse culto vai chegar em casa, para quem vai receber, mas para nós aqui hoje é o domingo da Páscoa, o domingo da ressurreição de Jesus. Amém? Irmão, e a ressurreição de Jesus, ela é a coisa mais importante de todas. Por quê? Porque se Jesus não tivesse ressuscitado, a nossa fé seria igual a fé das outras pessoas por aí, seria uma fé morta, sem sentido. Mas como o nosso Cristo ressuscitou, então a nossa fé não é igual às outras. Nós não estamos aqui apenas participando de um movimento religioso. Nós estamos aqui e o Evangelho é poder. Uma vez, o nosso irmão Paulo, ele escreveu, está lá em Romanos capítulo 1, no versículo 16, ele diz assim: eu não me envergonho, eu não tenho vergonha do Evangelho de Cristo. Por quê? Porque ele quem? O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Amém? Irmãos, irmãs, a notícia que nós pregamos, que nós anunciamos para vocês, é que o nosso Senhor está vivo. Glória a Deus por isso. E eu não sei se você entende o significado que isso tem, irmão. Se ele estivesse morto, ele não poderia fazer nada por mim. Se ele estivesse morto, ele não poderia fazer nada por você. Mas como ele está vivo, porque ele vive, nós podemos crer no amanhã. Amém? Como ele vive, há esperança. Como ele vive, como ele está vivo, então nós podemos confiar que ele tem algo melhor para nós. Se ele tivesse morto, o que ele podia fazer por mim? Se ele tivesse morto, o que ele podia fazer por você? Mas ele está vivo, está sentado à destra do Pai e ele tem todo o poder. Amém? Quando ele ressuscitou, lá em Mateus no capítulo 28, não precisa abrir que hoje eu não vou pregar Mateus, eu vou pregar Marcos para você. Mas em Mateus no capítulo 28, quando ele ressuscitou, ele olhou para os discípulos dele e ele disse assim: todo poder me foi dado nos céus e na terra. Amém? Então ele, olha que coisa linda, irmãos, ele ressuscitou, ele está vivo e ele tem todo o poder. Aleluia, todo o poder, disse ele, me foi dado no céu e na terra. Glória a Deus por isso. E agora, irmão, que ele está vivo, que ele ressuscitou, ele deu para nós o poder que antes nós não tínhamos. Ele trouxe para nós a oportunidade que antes nos era impossível. Lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 16, vamos lá, Evangelho de Marcos, capítulo 16. Nós temos o relato da ressurreição de Jesus. Evangelho de Marcos, capítulo 16. Nome de Jesus. Bendito seja o nosso Deus para sempre. Marcos 16. Amém? Nós temos o relato da morte e da ressurreição de Jesus, meus irmãos, em todos os evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João falaram da morte de Jesus e falaram da ressurreição dele. Amém? Só que tem uma curiosidade, não sei se você sabia, que o primeiro evangelho a ser escrito foi o evangelho de Marcos. Amém, meus irmãos? Marcos foi o primeiro evangelista a escrever. Pastor, mas o senhor está falando que Marcos foi o primeiro evangelista a escrever, por que Mateus está primeiro então na ordem? Porque a Bíblia, ela não está, entenda bem, ela não está agrupada na ordem que os livros foram escritos. A Bíblia, ela está agrupada por assunto. Amém? Então, por exemplo, se você perguntar para mim, pastor,
qual foi o primeiro livro da Bíblia a ser escrito? Qual é o livro mais antigo da Bíblia que nós temos? Alguém, fora os professores de teologia que tem aqui no nosso meio aqui, mas dos irmãos aqui, alguém sabe qual foi o primeiro livro da Bíblia a ser escrito, o mais antigo? Gênesis? Não. O livro de Jó. Pastor, o livro de Jó? Pois é. O Jó, meus irmãos, ele é contemporâneo, olha aqui para o pastor Alex, o Jó, ele é contemporâneo lá do Abraão. Jó, ele viveu no período dos patriarcas. Agora, olha, para e pensa bem. Vocês falaram, os irmãos aqui falaram do livro de Gênesis. O livro de Gênesis, quem escreveu foi Moisés. Moisés, ele viveu mais ou menos uns 400 anos depois de Abraão. Para e pensa, veio Abraão, Isaac, Jacó, amém? Depois veio José, eles foram para o Egito. Lembra da história? Cresceram no Egito, 400 anos depois, naquele período de escravidão, foi que Moisés nasceu, amém? E aí Moisés tirou o povo do Egito, foi para o deserto, se tornou legislador, e ele escreveu o livro de Gênesis, o livro de Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, que são o nosso Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Então olha só, quando Moisés estava escrevendo o livro de Gênesis, o livro de Jó, que como eu falei para você é contemporâneo lá do Abraão, ele já estava escrito aos, uns 300, 400 anos. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então, se nós fôssemos colocar a Bíblia na ordem que ela foi escrita, nós teríamos primeiro o livro de Jó, depois nós teríamos outros livros. Mas como ela está agrupada por assunto, e o assunto é contar a história da criação, depois contar a história do povo de Deus, para depois chegar na história do Salvador, que é Jesus, então ela foi sendo... Os irmãos que fizeram a edição do livro, eles foram colocando os livros por ordem de assunto. Amém, pessoal? O primeiro evangelista a escrever foi Marcos. Amém? Ele escreve com o propósito de evangelizar os povos romanos. Amém? Se você pegar o evangelho de Marcos, ele é o menorzinho, vamos dizer assim. Ele é o mais resumido, é o mais dinâmico. E provavelmente Mateus e Lucas, quando eles foram escrever os evangelhos deles, eles usaram o evangelho de Marcos como base. Mateus e Lucas têm mais detalhes, têm mais informações do que Marcos. Eles falaram mais coisas, trouxeram mais dados para nós. Amém? Mas se você olhar, você vai ver que tanto Mateus, Marcos e Lucas, eles são parecidos na organização do livro. São evangelhos bem próximos um do outro. Já o evangelho de João ele é um pouquinho diferente. Mas eu explico isso para vocês num outro dia, agora não é o nosso assunto, amém? Mas vamos lá, para Marcos capítulo 16. Como eu disse para vocês, Marcos foi o primeiro evangelho, ele não é o primeiro na ordem, mas ele foi o primeiro a ser escrito. Então Marcos foi o primeiro dos irmãos que trouxe o relato da ressurreição, amém? E no capítulo 16, no versículo 1, a Bíblia diz assim: E passado o sábado, Maria Madalena, Salomé, Maria mãe de Tiago, compraram aromas para irem ungí-lo. E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro, de manhã cedo, ao nascer do sol. E diziam umas às outras: Quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? E olhando, viram que a pedra estava revolvida. E era ela muito grande, a pedra era grande. Versículo 5. E entrando no sepulcro, viram um jovem assentado à direita, vestido de uma roupa comprida e branca, e ficaram espantadas. Porém, ele disse-lhes: Não vos assusteis. Buscais a Jesus o Nazareno, que foi crucificado. Já ressuscitou. Não está aqui. Eis aqui o lugar onde o puseram. Versículo 7. Mas ide, dizei aos seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia, e ali o vereis, como ele vos disse. Versículo 8. E saindo ela apressadamente, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e assombro, e nada diziam a ninguém, porque temiam. Versículo 9.
E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. 10. E partindo ela, anunciou-o àqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e chorando. 11. E ouvindo eles que Jesus vivia e que tinha sido visto por ela, não o que a igreja? Não o creram. Versículo 12. E depois manifestou-se em outra forma a 2 deles que iam de caminho para o campo. Versículo 13. E indo eles, anunciaram aos outros, mas nem ainda estes creram. Versículo 14. Finalmente, apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. E aí eu quero terminar a leitura com você do Evangelho de Marcos. O versículo 15 vai dizer: e disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado, mas quem não crer será. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. 18. Pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. 19. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu, assentou-se à direita de Deus, e eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. E a igreja diga amém. Louvado seja Deus. Nós temos, irmãos, no texto que nós acabamos de ler, o relato completo que o nosso irmão Marcos deu sobre a ressurreição de Jesus. Amém? E tem algumas coisas aqui, irmãos, que são muito bonitas para nós. Nós temos a história que nós precisamos conhecer. Amém? Entender que aquelas irmãs levantaram cedo, foram até o sepulcro no domingo pela manhã, encontraram um anjo no sepulcro que declarou que Jesus estava vivo. Amém? Que elas voltaram, avisaram os irmãos e ninguém acreditou nelas. Nós temos que entender essas coisas. Amém, pessoal? Agora, mais bonito do que nós conhecermos o conteúdo do texto é nós entendermos o espírito do texto. Amém? A letra mata, o espírito vivifica. Louvado seja Deus. E o espírito dessa mensagem aqui, irmãos, ele é poderoso para nós. Por quê? Porque ele nos mostra que na ressurreição de Jesus, pessoas que antes não tinham importância, pessoas que antes não tinham significado, passaram a ter. Isso é lindo para mim, isso é lindo para você. Por quê? Porque tem pessoas me ouvindo pregar aqui que nunca foram o primeiro na fila em lugar nenhum. Você não era o primeiro na fila nem na sua casa, nem na escola que você estudou, nem nas empresas que você trabalhou. Você talvez é a pessoa que nunca teve voz. Todas as vezes que você tentou falar, você não foi ouvido. E olha que lindo, meus irmãos. Na ressurreição de Jesus, aqueles que não eram, aqueles que, vamos dizer assim, que não tinham, não tinham poder na palavra, eles passaram a ter. Primeira coisa que a Bíblia vai dizer para nós, que quando Jesus ressuscita, as 3 primeiras testemunhas da ressurreição de Jesus são 3 mulheres, 3 irmãs. Maria Madalena, amém? Maria, mãe de Tiago e João, e Maria, no caso aqui a outra, a Salomé. 3 irmãs, amém? Elas vão até o sepulcro de manhã. Não foram as 3 logo que viram Jesus, mas elas viram o anjo que estava no sepulcro, amém? A gente deixou aqui, a gente fez um teatro aqui na sexta-feira da Paixão e ficou aqui. Então, de vez em quando eu vou falar do sepulcro, eu vou olhar para o sepulcro aqui, que ficou na minha cabeça, amém? Mas elas, olha para o pastor Alex,
elas entraram no sepulcro e viram que o lugar onde o corpo de Jesus foi colocado, que o lugar estava vazio. O próprio anjo que lá estava disse para elas, o Marcos descreve ele como um jovem com uma veste comprida, amém? E ele fala para aquelas irmãs, não fiquem com medo, vocês vieram buscar Jesus o Nazareno que foi crucificado, ele não está aqui, ele já ressuscitou, amém? Aí o anjo diz para elas, ide e anunciai aos irmãos que ele está vivo, ide e anunciai aos discípulos e a Pedro que ele está vivo, amém? E elas correm com medo. Só que daí a Bíblia vai dizer para nós que a nossa irmã Maria Madalena, ela fica um pouquinho mais no sepulcro. Enquanto as outras duas correram, ela ficou. Provavelmente, sem reação diante daquilo, sem entender. E aí ela tem um encontro com Jesus. Ela foi a primeira testemunha, louvado seja Deus, da ressurreição de Jesus. Irmão, por que isso aqui que eu estou falando para vocês é tão bonito? Porque quando Jesus ressuscitou, ele não foi até Jerusalém no templo para aparecer para os líderes religiosos, para os importantes. Amém? Alguém vai dizer, pastor, mas é óbvio que ele não ia aparecer para eles. Essas pessoas o tempo todo foram contra Jesus, esses homens não se importavam com ele. Não fazia sentido, pastor Alex, Jesus aparecer para eles. Mas se você for pensar comigo, Jesus também não foi até a casa onde estavam os 12. Jesus sabia exatamente onde cada um daqueles estava. Ele sabia onde estava Tiago, Pedro, João, onde estava o André, o Mateus. Amém? Jesus não foi a nenhum deles. As primeiras pessoas que tiveram a alegria de ter a notícia de que Cristo estava vivo foram 3 mulheres. Amém? E detalhe, olha para o pastor, o anjo falou para elas, ide e anunciai aos irmãos, aos discípulos e a Pedro. Olha que bonito, irmão. O Senhor Jesus dá, através daquele anjo, aquelas 3 mulheres, agora a oportunidade de serem as primeiras a testemunhar, as primeiras a anunciar que ele estava vivo. Por que isso é bonito, irmão? Porque nós estamos falando de um outro tempo, de uma outra época. No tempo em que a Bíblia foi escrita, nesse momento aqui específico, o testemunho de uma mulher não tinha valor. Se tivesse acontecido um crime, eu fosse ao tribunal para ser julgado, e eu levasse a minha esposa, a minha esposa estava comigo, ela não podia ser minha testemunha. Amém? Não, pastor, mas ela viu, mas a palavra dela não contava. Uma mulher naquele tempo, o testemunho dela não era válido. Amém? Se eu levasse um homem, sendo ele quem fosse, o testemunho dele tinha valor. Mas de uma mulher não tinha. Amém? Isso, pessoal, olha que coisa maravilhosa. Isso já é uma das maiores provas de que esse relato é verdadeiro. Amém? Se o relato fosse forjado, o Marcos não era bobo, ele era inteligente, ele sabia. Se eu escrever aqui que foi uma mulher que viu Jesus vivo, ninguém vai acreditar. Então, o testemunho de uma mulher não vale. Mas o testemunho é tão verdadeiro que ele fala, foi uma mulher que viu. Para provar que ele não tinha nenhuma intenção de mentir, de fingir, de forjar nada. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Mas o mais bonito disso, irmãos, é que para nós, porque hoje para nós mudou. A gente hoje, o testemunho de um homem, o testemunho de uma mulher tem mais valor, tem o mesmo valor, amém? Na verdade, nessa sociedade que nós estamos vivendo hoje, às vezes o testemunho de uma mulher tem até mais valor que o testemunho de um homem. Os irmãos sabem do que eu estou falando, mas não vou entrar nesse mérito não. Mas o que eu quero que os irmãos e as irmãs entendam é o seguinte, aquelas que não tinham voz passaram a ter. Amém, meus irmãos? Por quê? Porque Deus não se importa em buscar aquele que tem valor diante dos homens. Você pode, irmão, estar aqui hoje e aos olhos do mundo talvez você é uma pessoa importante, você tem dinheiro, você tem posição. Para Deus nada disso importa. Sabe o que Deus procura? Deus procura os fiéis. O Salmo 101, no versículo 6, eu amo essa palavra.
Eu lembro que quando eu estudava, eu peguei esse versículo e eu escrevi ele na capa do meu caderno. Toda vez que eu abri o caderno de matéria da escola, estava esse versículo lá. 101, versículo 6. Vocês não vão conseguir ver porque a cruz está na frente, mas diz assim, ó: os meus olhos, os olhos de Deus, procurarão os fiéis da terra para estarem comigo. Quem é que Deus está buscando, irmão? Quem é que o Senhor está procurando? Os grandes, os importantes, os ricos, aqueles que o mundo considera? Deus procura os fiéis. Sabe por que foi que Jesus apareceu primeiro para aquelas mulheres? Sabe por quê? Porque quando ele foi crucificado, todos os discípulos abandonaram ele. Na cena da crucificação, nós temos a presença de um dos irmãos, que foi João. Amém? Mas quando você lê aqui o testemunho de quando Jesus morreu e pediram o corpo, nem João estava na cena. A Bíblia diz que quem procurou ver onde o corpo estava foram as irmãs. Se você voltar um pouquinho antes, eu falei para você abrir no capítulo 16, né? Se você voltar um pouquinho antes, no capítulo 15, no versículo 42, olha a Bíblia dizendo, ó: e chegada a tarde, porquanto era o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, chegou José de Arimateia, senador honrado, que também esperava o reino de Deus, e ousadamente foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. E Pilatos se admirou de que já estivesse morto. Quando José de Arimateia falou para Pilatos que Jesus já tinha morrido, ele ficou admirado, mas já morreu? E a Bíblia vai dizer para nós assim, versículo de 44, né? E chamando o centurião, perguntou-lhe se já havia muito que tinha morrido. E tendo-se certificado pelo centurião, deu o corpo a José. Quando a Bíblia fala aqui que ele certificou, é o que eu já falei para você. O soldado foi e atravessou o corpo de Jesus com uma lança. E a Bíblia diz que saiu um pouquinho de água, de sangue e água. Amém? Ali ele teve a certeza. Ele morreu. Amém? Então liberou o corpo. Versículo de número 46. O qual compraram um lençol fino e tirando-o da cruz, o envolveu nele. E o depositou num sepulcro lavrado numa rocha e revolveu uma pedra para a porta do sepulcro. Agora olha o 47. E Maria Madalena e Maria, mãe de José, observavam onde o punham. Quem se preocupou em saber onde o corpo de Jesus estava, não foi o Pedro, não foi o Tiago, não foi o João, não foi o André, não foi o Mateus, o Tomé. Quem se preocupou foram aquelas mulheres. Foi a Maria Madalena e a Maria, mãe de José. Amém? Então olha para o pastor. Quem passou o sábado inteiro em agonia, querendo ir ao sepulcro, levar alguma dignidade para o corpo de Jesus, foram essas irmãs. Amém? No domingo de manhã, o sol nasceu. Quem levantou para ir ao sepulcro não foi Pedro, não foi Tiago, não foi João. Foram aquelas mulheres. Irmão, é isso que Deus procura. Deus busca pessoas que são fiéis. Quem esteve o tempo todo diante da cruz, vendo a agonia que o nosso Cristo passou, foram aquelas mulheres. Onde o Pedro estava, onde o Tiago estava, João nós sabemos que passou por ali, a Bíblia diz, amém? Inclusive, chegou até um momento que o próprio Senhor Jesus na cruz, ele pede que João cuide de Maria. Ele fala, João, eis aí a tua mãe, mulher, eis aí o teu filho, e João tira ela dali. Então João não estava no momento da morte, amém? Provavelmente ele tira Maria dali da cena, leva ela embora, amém? Ficam ali mais algumas irmãs, mas o que eu queria que vocês entendessem é isso. As corajosas ali foram aquelas mulheres. Amém, pessoal? Foi para elas que Jesus se revelou primeiro. Você quer que Jesus se revele a você? Seja fiel. Tem uma coisa que às vezes a gente fala no dia do casamento, quando a gente vai unir duas pessoas, e vocês sabem disso. A gente fala assim, ó, você promete ser fiel na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza.
Não é, meus irmãos, que a gente está profetizando doença, não é que a gente está profetizando miséria e nem tristeza. A vida com Cristo é uma vida de vitória. Em todas as coisas nós somos o quê? Mais que vencedores. A luta vem, mas em todas as coisas nós somos mais que vencedores. Então diga, eu já venci a miséria, a doença. Diga, eu já venci o pecado. Você já venceu todo o mal, diga glória a Deus. Mas a questão é a seguinte, olha para o pastor. Se nós vencemos, é porque em algum momento nós temos que lidar com eles. A Bíblia nunca disse que a doença não viria. De vez em quando, irmãos, olha para o pastor, a doença bate na nossa porta. Mas quando ela bate, nós cremos num Deus que é poderoso para dar saúde e nós permanecemos firmes na fé. Amém? Não tem nada na Bíblia que prometa, não tem nenhuma promessa de Deus que prometa que o mal nunca viria contra você. O que a palavra de Deus promete é que quando o mal viesse, o Senhor estaria contigo. Amém, irmão? E que você venceria. Tem um texto aqui que muitos irmãos conhecem e citam, né? O Romanos capítulo 8, versículo 31. Muita gente diz assim, ó, se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém? É assim que é o versículo? Sim, mas não completo. O versículo não começa desse jeito. O texto não começa, se Deus é por nós, quem será contra nós? O texto começa assim, ó, que diremos, pois, a essas coisas? O que nós dizemos a essas coisas? Que coisas? Aí se você for um pouquinho mais à frente, você verá Paulo falando de perseguição, você verá Paulo falando de privações, de lutas que vêm contra nós, amém? Olha para o pastor, as lutas vêm, as batalhas vêm, diga glória a Deus. Mas quando elas vêm, o que nós declaramos? Se Deus é por nós, é isso. A luta veio, eu permaneço confiando nele. A batalha veio, eu sei que ele é poderoso, eu sei que ele está vivo. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Essa é a diferença, irmão, entre pessoas e pessoas. Eu digo, dentre aqueles que creem em Deus. Tem alguns que diante da cruz, eles fogem, se amedrontam. Diante da luta, diante da provação, diante da repreensão, amém? No dia mau, no dia da luta, no dia da tristeza, tem alguns que se acovardam, se escondem, fogem, amém? Mas tem aqueles que são fiéis. O que é uma pessoa fiel? A pessoa fiel é aquela que está do teu lado, não importa o que aconteça, amém? A esposa fiel ao marido não é só a mulher que não tem um amante. O marido fiel à esposa não é só o homem que não tem uma outra mulher, não é só isso. A mulher fiel é aquela que está do lado do marido quando às vezes ele chega em casa e fala, hoje eu não tenho dinheiro para pôr mistura em casa, não tem para pôr um acompanhamento, hoje vai ser arroz e feijão, e ela tá bom, vou comer arroz e feijão, mas é do teu lado. Quem está entendendo, diga amém. O marido fiel é aquele que no momento de enfermidade da esposa, ele está ali do lado dela, segurando a mão dela. O que você precisa? Precisa que eu te dê uma água? Ele está ali. Quem está entendendo, diga glória a Deus. E mais uma vez, olha para o pastor, não estou pregando derrota para vocês. Eu estou pregando Por quê? Porque eu creio no Deus que abre porta. Hoje talvez você vai dizer para mim, pastor, o senhor falou aí da pessoa que não tem dinheiro para colocar uma carne no prato, sou eu. Hoje eu vou chegar em casa, eu vou comer arroz e feijão. Pois é, pode ser que você coma arroz com feijão hoje, mas logo, logo ele vai se mostrar vivo para você, irmão. Olha para o irmão e fala, você vai comer o melhor da terra. Você crê nessa promessa? Hoje talvez você é aquele que está deitado na cama, no momento da enfermidade, mas porque ele está vivo, você vai levantar dessa cama curado. Diga glória a Deus. A questão é, olha para mim, o primeiro que vê o milagre acontecer é aquele que está com Jesus na hora da luta. Se você estiver com ele na hora da luta, você vai ser o primeiro a testemunhar a vitória dele. Amém, irmão? Se você é aquele que está com Cristo diante da cruz, você vai ser o primeiro a ver o sepulcro vazio. Amém? Se na hora da luta, se na hora da adversidade, quando o inimigo está gritando que não tem mais jeito, que não dá mais, você permanece fiel,
Você não abandona, você não sai da igreja, você continua crendo na palavra, crendo no poder de Deus, você será o primeiro a ver o poder de Deus se manifestar na sua vida. Oh, glória a Deus, aleluia. Amém? Irmãos, que coisa maravilhosa. Aquelas mulheres estavam diante da cruz. Onde o Pedro estava, a gente não sabe. Onde o Tiago estava, a gente não sabe. Onde o André estava, o Mateus, aqueles que eram mais próximos, os mais chegados. Onde eles estavam? Nós não sabemos, mas essas mulheres nós sabemos. Elas estavam diante da cruz. Elas foram até o sepulcro. Elas viram o corpo sendo colocado no sepulcro. Amém? Amém? Elas foram as fiéis, aquelas que não abandonaram, que não deixaram, as corajosas, as valentes. Amém? É como você, que mesmo diante da luta, mesmo diante da adversidade, você está aqui. Diga glória a Deus. Quando domingo amanheceu, aonde os outros estavam, nós não sabemos. Mas aquelas mulheres estavam lá na porta do sepulcro. Olha que bonito, irmão. O dia amanheceu hoje, feriado. Você podia estar em casa essa hora. Tem gente aqui que quando o bichinho despertou, tocou hoje, o seu cobertor te abraçou e falou, vai não. Mas você disse, eu vou. E por que você veio? Porque você é fiel. Aleluia, meus irmãos. Vocês estão entendendo? Irmão, nós vamos ser os primeiros a testemunhar que Ele está vivo. Amém? Oh, glória a Deus. Nós vamos ver esse poder de Deus na nossa casa, na nossa família, abrindo portas, fazendo maravilhas. Diga amém. E olha que bonito, igreja. Olha que coisa maravilhosa. Aquelas mulheres que diante dos homens não tinham poder de testemunho, o anjo diz para elas, vocês irão e vocês serão as primeiras a dar a notícia. Vão e anunciem que Ele ressuscitou. Sabe o que isso significa? Você que até hoje ninguém nunca ouviu, vão ter que ouvir você, irmão. Aleluia. Você será um portador de boas notícias. Olha para o irmão e fala assim, você vai ter muita coisa para falar, meu irmão. E olha para o teu irmão e fala assim, e vão acreditar que o teu testemunho é verdadeiro. Você crê? Quem crê, diga glória a Deus. Semana passada eu estava pregando aqui, e eu estava falando de um jovem que estava morto. Estavam levando ele, tirando ele da cidade. Ele, o corpo num caixão, no esquife. Jesus para o cortejo, ele toca no esquife, ele fala com o rapaz, e a Bíblia diz que aquele jovem se senta e começa a falar. Quando você recebe o toque de Jesus, você que nunca teve nada a dizer, você vai ter muito a dizer. Aleluia, glória a Deus. Olha que bonito, irmão. Pastor, ninguém nunca ouve o que eu tenho a dizer. Parece que o que eu falo não tem importância, mas Jesus vai colocar muita importância nas suas palavras. Glória a Deus por isso. É uma boa notícia para nós, irmão? Eu tenho uma notícia melhor ainda. Essa já é maravilhosa, amém ou não? Quando os anjos falam com ela, os anjos dizem assim, ó, capítulo 16, isso é lindo, versículo 7. Olha o anjo falando, mas ide, dizei aos discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia, e ali o vereis como ele vos disse. Olha que bonito. O anjo fala para aquelas mulheres, ide, digam aos discípulos e a Pedro. Irmãos, Pedro não era discípulo? Sim ou não? Sim. Por que o anjo destaca Pedro? Por que o anjo fala, diga aos discípulos e a Pedro? Ah, pastor, é porque Pedro era especial, Pedro era o líder. Será que é isso? Vamos pensar no momento. O que tinha acabado de acontecer? Quem conhece a história? O que Pedro tinha acabado de fazer? Pedro tinha acabado de fazer o que, igreja? Negar a Jesus. Sabe por que o anjo olha para aquelas mulheres e diz assim, diga aos discípulos e a Pedro? Por que ele fala de Pedro de uma forma diferente? Que era para Pedro saber, quando ele ouvisse a notícia, que Jesus não tinha esquecido dele. Porque talvez nesse momento, irmão, Pedro não se sentisse mais discípulo. Ah, não, é porque Pedro era diferente. Não,
As frases na Bíblia são colocadas por ordem de importância. Se o anjo tivesse falado, diga a Pedro e aos discípulos, opa, Pedro vem primeiro, mas não, Pedro vem depois. Os discípulos vêm primeiro, diga amém. E Pedro, nesse momento, talvez nem se sentisse mais discípulo. Talvez ele achasse que ele não era mais digno. E às vezes, irmão, acontecem coisas, os irmãos e as irmãs sabem do que eu estou falando. Coisas tão feias, a gente permite entrar o engano, entrar o orgulho, a vaidade. E essas coisas trazem outras feias, trazem a imoralidade, a desonestidade. E quando você vê, olha para mim, você que é discípulo, que ama Jesus, porque eu tenho certeza, irmão, eu tenho certeza que Pedro amava Jesus. Depois disso aqui, vocês sabem que Pedro chama Jesus e ele pergunta, Jesus chama Pedro e pergunta, Simão, filho de Jonas, você me ama? O que ele responde para Jesus? Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. E ele repete isso 3 vezes. Amém? Pedro amava Jesus. Tem coisas que aconteceram com você, não é porque você não ama Jesus. É porque realmente você foi fraco. Pedro vacilou. Jesus avisou ele. Eles estavam sentados na mesa e Jesus estava dizendo, hoje todos vocês vão me abandonar. É ferir o pastor, as ovelhas vão se dispersar. E o Pedro, tomado de orgulho, de arrogância, ele fala, não, Senhor, mesmo que todos te deixem, eu não te deixarei. Ele estava desprezando o conselho de Jesus. É aí que o pecado começa. Sabe quando é que você começa a cair? Quando Deus fala com você na igreja, quando Deus fala com você na pregação, e você diz, isso aí não é comigo. Isso aí não tem nada a ver. Uma vez um irmão falou uma coisa para mim e eu achei uma sabedoria. Ele disse que ele foi conversar com um obreiro da igreja. Que obreiro sábio. Deus abençoe esse obreiro. Eu nem sei quem é o obreiro. Mas o irmão disse para mim que ele estava saindo do culto e o obreiro chegou nele e falou, irmão, vem amanhã na igreja, porque amanhã nós vamos ter um culto especial para casais, o pastor vai estar abençoando os casamentos. E o irmão olhou para ele e falou assim, isso aí eu não preciso. Eu estou precisando de tudo, mas o meu casamento é a única coisa na minha vida que está bem. O obreiro falou assim, irmão, talvez é a parte que está pior e você nem sabe. Sempre que você é muito orgulhoso numa coisa, não, nisso aqui, modéstia à parte, é exatamente ali que o diabo vai derrubar você. Em todas as áreas da sua vida você tem que ser dependente de Jesus. Amém? Na hora que o inimigo vier com um negócio assim, não, porque a sua saúde é uma saúde de ferro. Irmão, eu tenho saúde, não é porque eu sou o privilegiado. Pelas feridas de Jesus eu fui sarado. E é Ele que me dá saúde. Se Ele tirar a graça dele de mim, irmão, daqui a pouco eu estou numa cama e não consigo fazer mais nada. Mas com a graça dele sobre mim, eu vou até os 80, 90, 100 anos pregando a palavra com força. Não sou eu. Amém, irmão? É o poder dele sobre a minha vida. Diga amém. Estou falando isso para você entender o quê? Que você tem que ser dependente de Jesus. Quando Jesus falou para Pedro, Pedro não levou a sério. Aí Jesus disse para ele, Simão, você quer saber da verdade? O galo nem vai ter cantado hoje, você já vai ter me negado 3 vezes. Jesus avisou. E ele disse, não, Senhor. Mesmo que todos te neguem, te traiam, eu não vou. É exatamente ali que você vai cair. Irmão, você não é melhor que ninguém, você precisa de Jesus, eu preciso. Sabe o que Pedro tinha que ter feito? Ele tinha que ter falado, Senhor, então me ajuda. O que eu tenho que fazer? Eu não quero fazer isso. Se o Senhor está falando, o Senhor sabe, me ajuda. Amém? Não pediu ajuda. Jesus ainda que tentou ajudar. Jesus pegou eles, levou eles para o Jardim das Oliveiras, para o Monte das Oliveiras. Lá tinha o jardim, o Getsemane, que traduzido no nosso idioma, Getsemane significa prensa de azeite. Como é que você faz azeite? Você tem que pegar a azeitona e você tem que espremer ela. Amém, irmão? Como é que o crente consegue unção? É quando ele vence a carne dele. É quando ele espreme, o homem exterior tem uma vontade e você diz não. Eu quero dormir, mas eu não vou dormir, eu vou orar.
Eu quero assistir televisão, mas não vou assistir televisão, eu vou ler a Bíblia. Amém, irmão? É dali que vem o azeite, diga amém. Jesus pega Pedro, Tiago e João, leva um pouquinho mais perto e diz, olha, orem para vocês não caírem em tentação. E ao invés do Pedro orar, ele vai dormir. O resto da história vocês conhecem. Daqui a pouco Pedro está lá negando Jesus 3 vezes. Eu estou resumindo, senão eu vou ficar dando informações que vocês já sabem aqui. Amém, pessoal? A questão é, Pedro ignorou a palavra de Jesus, o conselho de Jesus. Pedro não orou quando tinha que ter orado. Pedro daqui a pouco estava lá se aquecendo no fogo dos pecadores. Daqui a pouco Pedro está lá falando que não conhece Jesus, negando Jesus. Amém? Mas tudo aquilo, minhas irmãs, meus irmãos, foi uma fraqueza. Foi uma loucura. Quando, irmãos, o galo canta, eu fico imaginando essa cena. Tem umas cenas da Bíblia que quando eu imagino elas, eu falo, meu pai, isso deve ter sido uma coisa assim, puxa, não tem como descrever. Porque quando o galo cantou, a Bíblia fala que na mesma hora, Jesus olhou para Pedro. Lá do lugar onde Cristo estava sendo julgado, aqueles homens cuspiam nele e blasfemavam contra ele, Jesus estava sendo... Pedro estava do lado de fora, no pátio. Da onde Pedro estava, ele conseguia ver Jesus, e Jesus conseguia ver. Quando o galo cantou, irmão, imagina, Jesus lá dentro, ele vira e ele olha para Pedro, como quem diz, eu disse, Pedro. Imagina se fosse você. A Bíblia diz que naquela hora Pedro saiu dali e chorou a mar. Por quê? Porque Pedro amava Jesus. Foi só naquela hora que ele caiu em si e ele disse, meu Deus, que besteira, o que foi que eu fiz? E talvez isso aconteceu com alguém aqui. Você está aqui nesse culto e você também negou Jesus. Negou no seu trabalho, negou no seu casamento com uma besteira que você fez. Não sei, irmão. E hoje você está aqui nesse culto, mas você nem se considera mais crente. Você nem se considera mais discípulo. Discípulo é o pastor Alex que está lá no altar, é o irmão fulano, é o irmão Beltrano. Eu não sou mais digno, nem sei o que eu estou fazendo aqui. Você está assistindo esse culto em casa, talvez você pense a mesma coisa. Você já foi um pastor, um pregador da palavra, um levita, já esteve aqui no altar e agora talvez você está assistindo esse culto, você está aí na droga, na prostituição. A mulher que está do teu lado não é tua esposa. E você diz, eu não sou nem discípulo mais. Só que Jesus manda dizer, avise aos meus discípulos e avise a Pedro também. Por quê? Porque Pedro ainda está nos meus planos. Irmão, você ainda faz parte do plano de Deus. Deus não rejeitou você, não esqueceu de você. Na ressurreição de Jesus, você pode ressuscitar. Você que caiu, você que se sujou, Jesus pode, Ele está levantando você hoje. Diga aos discípulos e diga a Pedro, versículo 7, que ele vai adiante de vós para a Galileia. Ou seja, você está incluído no plano. Quando ele estiver indo para a Galileia, você vai estar com ele. Olha para o irmão e fala assim, Jesus não esqueceu você. Você ainda faz parte do plano dele. Quem crê nessa palavra, diga glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Irmãos, que bonito. Aí a Bíblia vai dizer para nós que ele aparece primeiro para Maria Madalena, de quem ele tinha expulsado 7 demônios. Olha que bonito, irmão. Talvez um dia você já foi um endemoniado, usado por Satanás no mundo, nas drogas, no pecado. Glória a Deus. Você vai ser o primeiro a testemunhar as maravilhas de Deus. Amém? E por fim, a Bíblia diz que ele apareceu para 2 homens do campo, correram. Irmão, Jesus não foi primeiro aos 11. Eu vou falar 11 porque Judas já tinha se enforcado. Vocês conhecem a história. Jesus primeiro se revelou a outros irmãos. Quando, enfim, o texto diz que ele vai falar com os 11, a primeira coisa que ele faz é repreendê-los pela sua incredulidade. As 3 Marias já tinham ido lá avisar, a Maria Madalena, a outra, a Salomé, já tinham ido avisar. Amém? Os 2 discípulos que viram Jesus no campo avisaram, e os irmãos não creram. Quando por fim Jesus se revelou aos 11,
A Bíblia diz que repreendeu eles por causa da incredulidade. Irmão, se tem uma coisa que deixa Jesus triste, chateado conosco, é a incredulidade. Eu estou aqui hoje dizendo para você que Ele está vivo. Amém, irmão? Acredite no que eu estou falando para você. Porque se você não crê, Ele não vai poder fazer na sua vida o que Ele quer fazer. Então acredite. Toda vez que você ouvir a pregação, creia. O braço de Deus se manifesta para quem dá crédito, para quem crê na pregação. Vocês conhecem Isaías 53:1? Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? O braço do Senhor é o poder dele. Você quer ver o poder de Deus na sua vida? Você quer? Dê crédito à pregação. E aí, irmão, a última notícia que eu quero dar para vocês hoje, e linda, maravilhosa, é que na ressurreição de Jesus, nós fomos revestidos de poder. Ele colocou uma mensagem na nossa boca. O versículo 15, ele diz: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Irmão, irmã, sai daqui hoje levando essa boa notícia para todo mundo, dizendo que Ele está vivo. Amém? Que Ele ressuscitou. Louvado seja Deus. Pastor, mas eu falo e as pessoas não creem. Aí já não é contigo. Aí é com o Espírito Santo. É Ele quem convence. Ele fala e quem crê será. Quem não crê será condenado. Detalhe, quem crer e for batizado vai ter batismo assim que acabar esse culto. Vocês que estão aqui hoje e que vão receber o batismo, glória a Deus, vocês hoje vão estar recebendo a maior de todas as bênçãos, a salvação, conforme a promessa de Jesus. Aí ele fala: e estes sinais seguirão aos que crerem. Não é os pastores, os obreiros, o bispo, o apóstolo, todo aquele que crê. Cadê o povo que crê? Essa palavra é para todos vocês. E estes sinais seguirão os que crerem, disse Jesus, em meu nome expulsarão demônios. Hoje, o Senhor está dando a vocês aqui autoridade sobre todos os demônios. Não vai ter um espírito imundo, maligno que vai resistir você, meu irmão. Você tem poder e autoridade sobre todos eles. Estes sinais seguirão os que crerem, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Levante as suas duas mãos assim para o céu. Essas mãos a partir de hoje serão instrumento de cura, irmão. Onde você colocar essas mãos, você vai ver maravilhas de Deus acontecer. Diga glória a Deus. E olha para mim, irmão. Ai da serpente que tentar morder você. Você sabe, tem gente que critica esse texto aqui, mas ele se cumpriu. O nosso irmão Paulo, muitos anos depois, ele estava numa ilha chamada Malta. Deus tinha feito ele escapar de um naufrágio. Estava chovendo, estava frio. Ele estava pegando lenha para manter o fogo aceso, para aquecer os irmãos que estavam ali. E a Bíblia diz que uma víbora, uma serpente venenosa, fugindo do fogo, grudou na mão dele. Amém, irmão? Imagina Paulo, levanta a mão e a bicha está aqui grudada na mão dele. E os homens da ilha olharam para Paulo e começaram a falar: esse homem deve ser um assassino, porque ele escapou do mar, mas a justiça não deixa ele viver. De vez em quando você vai estar na missão de Deus e vai ter gente falando de você. Fique em paz. Quando começarem a falar com você, quando começarem a esperar você cair, sabe o que você faz? Faz igual Paulo fez, churrasquinho de cobra. Ele foi lá, meu irmão, e começou a queimar a bicha no fogo. Olha para o irmão e fala assim: vai queimando o capeta. Ai, pastor, tem tanta gente que fala mal de mim. Estão falando mal de você, irmão? Queima o bicho. É para jogar fogo na minha sogra, pastor? Não. Olha para o irmão e fala: não é esse bicho. E sua sogra não é bicho, viu, irmão? É filha de Deus. É para você queimar o diabo, irmão. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Tem uns irmãos aqui que estão assim: fala a Deus. Não era não. Olha para o pastor, irmãozinho, irmãzinha, vai queimando esse demônio. Daqui a pouco, olha para o pastor. A cobra largou a mão de Paulo. Diga glória a Deus.
Quem achava que ele ia ficar inchado, ia cair e morrer, começou a declarar que ele era um Deus. Ninguém vai falar que você é Deus, não. Aquele povo era um povo bárbaro. Ninguém vai dizer que você é Deus, mas todo mundo vai dizer que há um Deus em você. Aleluia. Jesus é bom. Que maravilha, irmão. E o texto termina para nós dizendo, no versículo 19, ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu, assentou-se à direita de Deus. Amém? A Bíblia fala lá no Salmo de número 2 que o Pai está sentado no trono rindo do inimigo. O nosso Senhor está no trono e a Bíblia diz que nós somos assentados com Ele nas regiões celestiais. 20 diz assim, e eles tendo partido pregaram por todas as partes. Deus está capacitando você, irmão. Você vai começar na sua casa, na sua vizinhança. Daqui a pouco Deus vai estar levando você pelo mundo todo. E você vai anunciar Jesus para todos. Louvado seja Deus. E a Bíblia diz, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiam. Irmão, nós vamos orar agora e Deus vai encher esse lugar de sinais. Vão acontecer maravilhas aqui hoje, quem crê? Diga, eu creio. Irmão, irmã, em nome de Jesus, fique de pé agora. Aleluia. Vai ser lindo o que vai acontecer aqui. Olha para o irmão e fala, você vai sair daqui muito abençoado. Amém? Se o irmão não levantou ainda, põe a mão aí e ressuscita ele. Jesus já vai operar aí, diga glória a Deus. Levante as mãos para o céu. Obrigado, Jesus. Ele está vivo, irmão. Aleluia. Obrigado, Jesus. Nós te adoramos. O teu nome é santo. Glória a Deus. Aleluias. Deus enviou seu Filho amado, seu Filho amado, aleluias, para morrer em meu lugar. Declare isso de todo o coração. Em meu lugar. Na cruz sofreu por meus pecados, na cruz sofreu. Declare isso bem forte, aleluia. Por meus pecados, mas ressurgiu, e vivo com o Pai está. Declare agora com toda a sua fé, porque Ele vive, porque Ele vive, posso crer no porque Ele vive, diga isso bem forte, temor não há, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu que vive está, que vive está. Levante as mãos, aleluia, porque Ele vive, porque Ele vive, posso crer no ar. Ele está vivo, povo de Deus, aleluia, porque Ele vive, temor não há, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de Jesus. Declare, está nas mãos do meu Jesus, que
estenda as tuas mãos agora sobre os enfermos, sobre os oprimidos nesta manhã. Como ministro de Deus, eu levanto a minha voz para abençoar a todos. A tua palavra diz que nós colocaríamos as mãos sobre os enfermos e eles seriam curados. Meu Deus, essa pessoa está levantando as mãos dela agora, e o Senhor está colocando o teu poder nas mãos dessa pessoa. O Senhor está colocando a tua virtude agora. Eu declaro que hoje esta pessoa vai sair daqui, vai tocar em alguém enfermo e alguém será curado. Que ela dará a ordem ao demônio, o demônio sairá em nome de Jesus. E o sinal que isso vai acontecer lá fora é que vai acontecer aqui dentro agora. Irmão, as mãos já estão abençoadas. Coloque as mãos sobre a sua cabeça, vai ser rápido. Coloque as mãos sobre a cabeça, feche os olhos. E o poder de Deus está entrando agora e passando de vida em vida, de pessoa em pessoa, do alto da cabeça à planta dos pés. E como ministro de Deus, eu digo às enfermidades, as doenças, as dores, todo o mal que está no corpo desta pessoa, agora, do alto da cabeça à planta dos pés, saia desta vida, saia deste homem, saia desta mulher, saia toda infecção, toda inflamação. O vírus que se alojou nesse corpo está morrendo agora. Essa bactéria forte que resiste até mesmo ao antibiótico, ela está morrendo agora. O enfermo está sendo curado. O meu Senhor disse que no nome dele eu expulsaria os demônios. Aonde há um demônio escondido, eu ordeno, saia. Você está ouvindo a minha voz agora, espírito imundo. Você está ouvindo a minha voz agora, espírito maligno. E você não pode resistir. Aonde você está escondido, saia desta pessoa, saia deste homem, saia desta mulher. Aonde você está alojado, encostado, você está ouvindo a minha voz agora e você não pode resistir. Saia, saia. Atenção, obreiros, atenção, pastores. No nome de Jesus, estremeçam os demônios, estremeçam os espíritos malignos e batam em retirada. Vão embora, saiam, saia o espírito da morte, aquele que diz que vai matar, que vai destruir essa vida, que vai levar essa pessoa para a lama, para a miséria, que vai fazer tudo dar errado na vida dela. Eu te ordeno agora, saia, saia, em nome de Jesus. E a igreja agora começa a mandar embora todo o mal. Você vai tirar as mãos da cabeça e vai dizer: sai toda doença, sai todo vício, sai toda perturbação, toda obra do diabo. Diga com fé, diga: sai, sai, joga lá para fora, vai embora todo mal, em nome de Jesus. Receba a cura agora. Erga as mãos. Jesus Cristo te dá saúde. Você pode agradecer a Deus. Você pode louvar a Deus agora. Obrigado, Jesus. Eu creio no teu poder. E eu declaro os enfermos curados nessa manhã, os oprimidos livres, libertos, para a glória de Deus. Você que crê na bênção, diga: eu creio. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, abram os olhos, olhem para mim. Jesus tocou em todos aqui. Amém. E tem pessoas que quando chegaram hoje na igreja não estavam bem, mas agora estão bem. Quem aqui, pastor, eu estou muito bem, glória a Deus. E quem não estava: pastor, eu cheguei hoje, eu estava com uma dor, eu estava com mal, esse mal saiu agora, em nome de Jesus. Faz assim, ó, eu quero contar quantas pessoas foram. Faz assim para o pastor ver, quantas pessoas. Faz assim, 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Fica mais assim. Isso, 17, 19, 21, 25, 26 lá atrás. Levantou uma mão agora, 27. Olha lá, tem mão levantada agora que não estava. 28, 29, 30. Glória a Deus, irmão. Mais de 30 pessoas curadas aqui agora, na hora. Eu queria rapidinho pegar 7 irmãos aqui. Pastor, saiu o mal agora, saiu a dor agora. Faz assim, fica com a mão levantada. Isso. O que foi a senhora, minha irmã? O que a senhora estava sentindo? Eu já tenho alguns dias que eu estava com uma dor de cabeça muito forte, que não passava nem com medicação. Nem com medicação. Eu acordava, passava o dia inteiro com dor, dormia, acordava no outro dia com dor. Essa noite, meu marido sabe, eu dormi com muita dor, com muita dificuldade, acordando muito por causa da dor de cabeça. E agora eu... Saiu a dor agora? O remédio não fez, mas a palavra de Deus fez. Jesus fez. Diga a glória a Deus. Quem mais? Rapidinho, vai lá. Fala, Douglas. O que foi? A senhora, irmã. Muita dor no braço, não podia me mover. Agora, graças a Deus, eu posso levantar o braço e parou de doer. Não, a senhora não conseguia mexer o braço? Não. Faz assim, ó. Estica o braço. Põe a mão na cabeça do irmão que está do lado da senhora. Isso, põe aí. Isso. Se ele cair, a senhora segura aí. Isso. Saiu agora? Graças a Deus. Jesus é lindo. Diga a glória a Deus. Fala, homem de Deus, o que foi o senhor? Rapidinho. Dor no abdômen. Saiu agora a dor no abdômen. Glória a Deus. Quem mais? Em nome de Jesus. Fala, o que foi? Fala ali para mim. Eu estava com uma dor de cabeça muito forte. Ontem à noite amanheci com uma dor de cabeça. Aí eu falei assim, eu vou tomar café para parar a dor. Mas só que eu faço consagração todo jejum, né? Eu falei assim, eu não vou tomar, eu vou ser curada lá e agora ainda acabou a dor. Acabou a dor. Jesus é lindo, diga a glória a Deus. Mais 3 irmãos, senão não vai dar meu horário. Fala, pastor Jorge, o que foi? O senhor servo de Deus, pode falar. O microfone do pastor parou de funcionar, peraí. Isso. Enquanto isso eu vou ali pro Douglas. Fala, Douglas. A senhora, irmã. Bom dia, pastor. Bom dia. Meu nome é Yasmin. Então, 2 dias atrás, meu esposo estava na cozinha, eu, ele e meu filho. E nessa ele estava fritando bolinho. Aí explodiu o bolinho, voou no olho dele. Não exatamente no olho, mas em volta. Sim. Na mesma hora ele colocou a mão no rosto, mas foi um grande livramento, porque podia ter entrado gordura quente no olho dele. Foi um livramento, não foi agora, mas foi um livramento. Isso. Glória a Deus, Jesus é bom. Eu queria ouvir o que Deus fez agora aqui. Fala, Júlia, o que foi? A senhora. Bom dia, pastor. Bom dia. Eu cheguei aqui com muita dor de cabeça, então inclusive eu falei para minha neta, eu vou levar o remédio, se não passar eu vou tomar. E passou agora. Passou agora. Agora. Glória a Deus, Jesus é bom. O pastor Jorge ali, abandonaram ele ali. Isso, leva ali o microfone ali. O que foi? Quem mais? Deixa eu ver. Oi. Voltou o microfone. O que foi? Fala, homem de Deus. Então, eu estava com muito dor no peito esses dias, né? Trabalhando, e calor. E agora? E agora já passou, graças a Deus. Saiu tudo. Glória a Deus. Eu quero ouvir só mais um irmão. Isso. Aqui na frente tem uma irmã que ela está com a mão levantada aqui, ó. Isso. Eu vi que tinha um pessoal lá no fundo, mas a irmã levantou a mão aqui com tanta alegria. Isso, glória a Deus. Ô, Júlio, foi o tempo que você andava em cima das cadeiras, né, Júlio? Isso, vamos ver se você ainda consegue. Não cai não. Isso. Vai falar, homem de Deus, o que foi? Eu queimei essa mão e cheguei aqui, que ela doendo, eu pensei que não ia aguentar nem vir aqui. Mas Deus ajudou a oração, ó. Tá abrindo e fechando a mão agora, mano? Abrindo e fechando a mão. E a dor da queimadura, cadê? Saiu a dor? Saiu a dor? Saiu. Oh, glória, Jesus é lindo, pessoal. Vamos aplaudir o nosso Deus. Levante as mãos, aleluia. Levante as mãos. Porque Ele... Posso crer no amanhã, declare. Posso crer no amanhã. Ele está vivo, declare isso. Obrigado, Jesus, que maravilha. Temor não há, aleluia. Temor. Mas eu bem sei que a minha vida declare. Mas eu sei que a minha está nas mãos de Jesus. Declare isso agora. Está nas mãos do meu Jesus que vive. Irmãos, levanta
levantem as mãos, levante o teu rosto para o céu. Ele disse: estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios e falarão novas línguas. Você vai falar novas línguas agora. Ele está enchendo você do Espírito Santo. Você que nunca falou, receba agora. Receba agora. Toda a igreja vai abrindo a boca e vai dando glória, adorando a Deus. E você recebe o dom do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo. Receba. Todos. Aleluia. Oh, aleluia. Te adoramos, Senhor. Te adoramos, Rei dos Reis. Vem, Espírito Santo, e enche o teu povo, e enche a tua igreja, em nome de Jesus. Pode adorar a Deus, meu irmão. Pode adorar a Deus, minha irmã. Pode glorificar. O Senhor está ouvindo a tua voz agora. Aleluia. Isso, glorifique. Exalte o nome dEle. Exalte o nome dEle. Oh, aleluia. E agora comece a falar em línguas. Comece a falar. Receba o Espírito Santo. Tem pessoas que nunca falaram e vão falar agora. Tem pessoas que nunca falaram, estão recebendo agora. Recebe em nome de Jesus. Recebe em nome de Jesus. Aleluia. Obrigado, Espírito Santo. Isso, glorifica, exalta. Não diminui não, é para subir. Aleluia. Oh, aleluia. Oh, porque Ele vive, declare. Porque Ele vive, posso no lar. Porque Ele vive, temor não há, temor não há. Mas eu vencei, eu sei que a minha vida está nas mãos de Jesus. Declare: está nas mãos do que vivo está. Para terminar agora, a igreja declare: porque Ele vive. Que lindo, a igreja. Temor não há. Mas eu vencei. Eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus. Declare isso. Que vivo está. Irmãos, vamos aplaudir ao Senhor. Bate palma e diga glória a Deus. A Jesus toda a honra e toda a glória. Aleluia.
Amém. Irmãos, hoje você está saindo daqui abençoado, muito abençoado.